Jovem Pan, eleições 2022. Jovem Pan, eleições 2022. 4h36, é hora de falarmos aqui do debate por Santa Catarina, o debate da Jovem Pan News. Daqui a pouquinho a gente vai com a nossa reportagem ao vivo de novo lá na Avenida Beira Mar Norte. Mas o debate da Jovem Pan News aconteceu nesta terça-feira, às 2h da tarde. Foi um debate que, segundo se comenta aí nos bastidores da política, foi o melhor debate até agora entre os candidatos ao governo de Santa Catarina. Então, o que eu proponho aqui para os nossos debatedores é a gente falar rapidinho de cada candidato e a avaliação de vocês sobre o desempenho deles. Eu quero começar aqui propondo que a gente fale do Décio Lima. O Décio me pareceu ali, pelo menos minha impressão pessoal, muito tranquilo. Teve um momento lá que ele estava acomodado na cadeira, eu olhei pro lado, ele pegou uma pastilha, estava tirando, botou a pastilha na boca, enfim, me pareceu bem tranquilo o Décio Lima, mas ele entrou num conflito ali com o Jean Loureiro, que disse, né, que o Décio não fala da eleição estadual, só fala da eleição nacional. Começamos então pelo Décio Lima, a opinião de vocês é aquele esquema de 30 segundos para cada um sobre Décio Lima, começando aqui pela Fafá. Eu concordo, Emanuel, com o que tu falou. Também tive a impressão de que ele estava bem à vontade no debate. E o Jean Loureiro pegou no grande calcanhar de Aquiles do Décio Lima, que é justamente tentar colar nessa dobrada 13-13 com o presidente Lula, mas também apresentando propostas para Santa Catarina. Então, acredito que o Jean, ele apontou uma das principais falhas da campanha do Décio Lima, que é, de fato, propor para Santa Catarina. Samuel. Eu concordo. Não só o Décio, mas todos os candidatos ontem, visivelmente, eles estavam mais à vontade, mais tranquilos. Concordo com a opinião da Fafá, é um calcanhar de Aquiles ali do Décio, mas não só do Décio, mas também do Jorginho, que eles tentam fazer aquela dobradinha 22-22 e 13-13 na urna e realmente falta propostas. Mônica? Sem tirar nem pôr, é isso que aconteceu mesmo. Ontem o Décio, ele estava muito à vontade, ao mesmo tempo, enquanto catarinense, eu senti essa falta no debate, não só em relação ao Décio Lima, mas, como a gente está falando dele, faltou uma narrativa em relação ao que fazer por Santa Catarina. Não é só fazer por Lula, né? Ou pelo PT. Não, é fazer por Santa Catarina porque a gente tem muita pressa com diversas políticas públicas e faltou demonstrá-las para o público. Pedro Neves. Bom, ele tá tentando ali aglutinar os votos do Lula pra ele, né? Eu acho que esse é o maior trabalho que a campanha dele tá tentando fazer. Não é uma estratégia tão burra, não. Porque se for analisar, o Décio Lima, né, na última pesquisa da Jovem Pan, ele tá em terceiro colocado. Então, o jogo dele pode parecer meio inocente, meio bobão, mas tá funcionando. Mas é o teto, Posso falar, inclusive, Manuel, sobre essa pesquisa bem rapidamente? Uma rapidinho. coisa que me chamou a atenção, olhando o formulário que foi feita essa pesquisa, eu achei muito interessante que, ao invés de ser perguntado, candidato A, candidato B, candidato C, a pessoa tinha que falar do seu candidato apertando o número do partido. Então, talvez uma hipótese que eu estou levantando aqui, que por que deu tão diferente essa pesquisa da Jovem Pan? Porque a pessoa tinha que digitar, por exemplo, se queria Jorginho Melo, 22, ou se queria o Décio Lima, 13. Então, isso faz com que as pessoas linkem muito daí realmente com a polarização que está a nível nacional, com o Lula e com o Bolsonaro. Então, talvez por isso o Décio cresceu tanto e o Jorginho ficou à frente. É uma hipótese que eu estou levantando aqui. Vamos falar então do Boeira agora, né? O Jorge Boeira, que é o candidato do PDT, o desempenho dele no debate. Não adianta vocês me olharem com essa cara assim, não sei, eu quero jogar pra vocês, né, a opinião de vocês. Eu posso começar então? Pode começar. Eu achei o Jorge Boeira um pouco despreparado, essa é a minha análise, porque ele tem um grande conhecimento enquanto legislativo, e ele realmente traz o que ele fez enquanto esteve na cadeira de deputado federal, mas não me parece estar tão à vontade para responder perguntas do executivo, porque a gente tem uma grande diferença quando a pessoa, né, quando o candidato está como deputado ou candidato a deputado e como governador. E aí me faltou, eu acho que, faltou a ele essa experiência na minha visão. Samuel. Eu concordo e acredito que na análise geral, o Boeira, na minha opinião, foi um dos candidatos mais fracos ali do debate naquele momento. Justamente para ser candidato, tu tem que ter um conhecimento gigantesco de muitas coisas, né? E realmente faltou talvez algum preparo ali de alguma coisa. Ele chegou a falar sobre algumas coisas da educação, mas
que foi feito lá em 2006, 2008, coisas antigas, né, que talvez com a nossa modernidade, com o nosso desenvolvimento, talvez não se encaixe. Então, na minha opinião, o Bueira não, entre as classificações do debate não foi um dos melhores. Fafá. Talvez preparado não seja, para mim, o termo correto, assim, porque ele tem um perfil político diferenciado de, enfim, tem trajetória na política, Tem sabe o história. que fala, sabe o que certeza. faz. Mas eu acredito que talvez essa nossa percepção seja porque nos primeiros debates ele bateu muita bola com a mim. Então ele estava, de certa forma, no centro do debate entre os grandes candidatos que Perfeito. maior pontuam. Eu senti que no debate da Jovem Pan é como se ele tivesse ficado meio que de escanteio, assim, né? Aham. Outros candidatos tiveram Tomaram maior protagonismo. protagonismo do que ele. Pedro. Perfeito. Eu concordo com o que a Fafá acabou de falar. E no início, Opa, vai chover. Eu no acho que já tá início- chovendo. Não, o que é engraçado foi no início do debate, eu Vou acionar a defesa civil. Eu conheci a Bueira, assim, sobre... Só dessa eleição e tal. E ele começou falando um discurso meio assim... eu não usei diária, eu não usei passagem. Eu pensei, ué, esse é o candidato do Novo? E interessante pontuar Nem que ele, parecia do PDT. que ele fez isso quando ele tinha mandatos antes de ser uma moda na política. Isso Então, é algo Eu achei... foi uma coisa que me chamou que a atenção, antecipou sabe? um certo modus operandi. de Então, já que político. o Pedro inseriu o Novo, vamos falar do Tramontim. Odair Tramontim, do Partido Novo. Vamos começar pelo Pedro lá, então. E aí, Pedro, o que tu achou do Odair? Olha, eu acho que ele vem pra fazer o discurso do Novo. Assim, o discurso do Novo me parece um discurso meio engessado, assim. Todos os governadores, deputados e tal têm um discurso muito parecido. Então eu acho que ele veio para isso, assim, veio para falar sobre eficiência, sobre diminuição do Estado, não entrar muito em pautas sociais, assim, tipo conservadorismo e tal. Então eu acho que é o modus operandi do Novo. Não acho que vai sair nada muito diferente disso. Não vai ser nada de novo. É, Dá pra não trocar vai de sair nada de novo. O Odair Tramontim, ele seguiu a cartilha do Novo, exatamente como o Pedro comentou. Mas aí um olhar de administradora pública me falta... nessa análise, nessa visão, o como fazer as coisas. Porque só falar, só no discurso de desburocratizar, menos enxugar a máquina pública, ok, mas enquanto administradora pública, no Poder Executivo, como que ele vai executar isso? Falta esse modo do como fazer as políticas que o Novo emprega. E outra questão também que eu gostaria de pontuar, que me parece também, daí talvez seguindo essa cartilha do Partido Novo, só os candidatos do Partido Novo que são bons. Então, a prefeitura boa é só de Joinville e o governo bom é só de Minas Gerais. E o resto tá tudo péssimo. Eu ia levantar isso. Samuel. Os exemplos é só Minas Gerais e Joinville. É só isso que existe no Brasil. No Brasil inteiro, né? Exatamente. E eu concordo com a Mônica que falta um pouco de aprofundamento do que realmente vai ser feito. É só aquela coisa, não usa o fundão eleitoral, mas tu for lá, vai pegar o horário eleitoral, eles estão usando o horário eleitoral que Alguém tá que é pagando, não existe financiado almoço pelo dinheiro grátis. público, entende? Então é um discurso que às vezes não fecha. E eu tenho um amigo que fala bem assim, o discurso desse candidato tá raso como um pires. Então tem que ser aprofundado um pouco mais. Pra finalizar, o Odair Fafá. O interessante é que o debate da Jovem Pan aconteceu depois de outros debates, então a gente consegue ter um parâmetro de comparação. E o primeiro debate do Odair, eu achei ele muito bom, por sinal. Inclusive comentei aqui na rádio que tinha achado ele muito bom. Ele tinha se destacado, né? Exato, ele tinha se destacado. Agora, ontem eu senti ele, assim como os colegas já pontuaram, né? Apenas com a cartilha partidária do Novo, com poucas propostas de como fazer, como tirar do papel, e acho também que, assim como o Bueira, ele não teve destaque na discussão. Então vamos agora falar do Ralph Zimmer. Tô deixando os principais pro final, para segurar a audiência. Vamos falar do Ralph Zimmer, que é o candidato do PROS ao governo do estado. Vamos aqui de novo com a Fafá. E aí, e o Ralph? Então, o Ralph, ele me tirou vários Parece o suspiros. programa do João Clever, né? Daqui a pouquinho nós vamos... Então tá, pode ir lá pro Tirou Ralph. vários suspiros. Toda vez que ele fazia uma pergunta, falava alguma coisa, eu falei, meu Deus, que é a porradaria ali comeu solta. Eu tenho a impressão de que o Ralph, ele deve estar combinado com alguma outra candidatura para fazer aquele papel da persona non grata que joga o que precisa ser jogado no ventilador, sabe?
Depois do debate, eu e a Mônica, a gente foi conversar com ele e eu perguntei pra ele assim, olha, assim, não tô te provocando, mas só pra eu saber, por que essa tua obsessão com a candidatura do Moisés? E daí ele pontuou uma coisa muito interessante, que olha, eu tô aqui pra polarizar e eu quero polarizar com quem, na visão dele, é quem tá na frente, né, das pesquisas, enfim, pelo fato de ser o atual governador do estado de Santa Catarina. Então eu acho que ele, pra mim, ele foi essa figura polêmica que jogou que precisava ser jogado no ventilador e super agitou ali a discussão da Jovem Pan. Samuel. Mas uma coisa que a gente tem que destacar é que para um candidato fazer isso, o cara tem que ser muito corajoso. Exatamente. Porque não é qualquer pessoa que tem esse perfil para fazer essa agressividade que ele vem fazendo a cada debate. Inclusive, quando o Moisés chegou, teve aquela Teve história... um conflito ali conflito entre eles no de- início, antes de começar o começar debate. ainda, o antes debate de começar. perguntaram se o Moisés não ia apertar a mão dele, daí o Moisés falou que não apertava a mão de quem batia em mulher, e ele falou, não, eu não aperto a mão de ladrão. Então já começou antes do debate, já tinha Já iniciado tava quente. essa polarização. Mas é um franco atirador, né? Que a gente sabe que não vai ter uma expressão de votos na eleição, e tá ali realmente é pra colocar fogo no cenário, né? E eu talvez até concorde contigo que ele esteja fechado com alguma candidatura ali pra falar o que os outros queriam falar e não podem. Mônica. O posicionamento do candidato Ralph ontem foi, na verdade, demonstrado aquilo que ele já vem fazendo antes da própria campanha começar. Até pelo impeachment que ele Isso, bem lembrado. protocolou, né, contra o governador Carlos Moisés. Eu acho que ele tá seguindo a linha dele e aí tá mostrando pra população Perfeito. quem ele é. Então, talvez até um dos destaques do debate de ontem foi o posicionamento do Ralph e até mexeu um pouco com a plateia no sentido de que a gente já esperava sempre ele perguntar algo pro Moisés ou falar do Moisés enquanto perguntava algo. Teve um momento que tinha ali 3 pra ele perguntar, entre eles o Moisés. O Moisés. O senhor Borges Brandão, ele disse... então vou perguntar pro governador Moisés. E aí Arrancou todo mundo risos da olhando. plateia, né? Então, o posicionamento do Ralph foi basicamente esse. Eu acho que pra mostrar pra população quem ele é. Porque quando tu, de certa forma, se posiciona e tu levanta um destaque, faz com que as pessoas também olhem pra ti, né? Pedro. Eu acho que o Ralph ele faz um papel específico, né? Eu não sei quais motivações por trás, né? Mas eu vejo que ele tá ali pra fazer um papel, né? E vou te dizer que eu gosto do papel que ele faz. Eu repito, tem que ser corajoso pra fazer esse papel. Não, claro. Tem que ser corajoso. É que, na verdade, a gente tá falando de período eleitoral e período eleitoral as multas são pesadíssimas. São né? pesadíssimas. Então, E bem pontuado pela Mônica, ele tá seguindo uma linha de raciocínio desde o primeiro impeachment, que era a Sim. questão dos procuradores, né? Do aumento dos salários dos procuradores. 16h49, 4h49. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Isadora de Palhoça, tá sempre nos acompanhando. Tô em Balneário e ela diz aqui que as manifestações em Balneário estão abaixo do esperado. E ela é lulista, quer que o Lula... debaixo de chuva também. Beijo, Isa. Ela espera que o Lula ganhe. É o que ela diz aqui na mensagem. Deixa eu ver quem mais aqui. Meu pai do céu, deixa eu ver. Deixei meu óculos também lá. Boa tarde, Emanuel. Toda a equipe da Jovem Pan. Primeiramente, quero dar os parabéns pela comemoração de 1 ano da rádio. Gosto dessa rádio tão maravilhosa. Traz a notícia do dia. Sou o Marcelo, motorista de táxi executivo, ouvinte fiel, bairro Itacorubi. Valeu! Itacorubi! Valeu, meu querido. Obrigado aí pela parceria, pela audiência. Obrigado pela mensagem A aqui Bacia do Itacorubi tá presente, viu? Itacorubi, São Córrego Manese dos Grande. Itacorubi. no WhatsApp da Jovem E Pan eu News. aproveito aqui, ó, a Isadora Tarcis, também mandando um abraço pra todos nós aí e acompanhando. Que debate foi ontem, hein? Loucura. Loucura nosso debate ontem. Então, vocês sabem que eu deixei o melhor pro final, programa do João Kleber, né? Daqui a pouquinho, fica por aí. Então, vamos agora a tropa de elite do debate eleitoral. Espiridião a mim. Nossa, eu fiz de novo o que eu fiz. Eu achei interessante, eu acho que foi o central da fala, da narrativa que o Amin criou, foi para tentar pegar o voto dos bolsonaristas que, por conta do Jorginho Melo, 2222, né, ele falou o tempo todo, até comentei com a Mônica, falou, tá dando indireta pro Jorginho de um jeito bem educado, porque ele criou a narrativa, né, para tentar pegar o voto bolsonarista, assim, não votem na onda, não votem 22, votem 11 e 22. Então, acredito que ele, depois, obviamente, ainda rolou um bafafá ali,
junto com o Jorginho, que ele foi pra cima do Jorginho, o Jorginho virou pra ele, ficou brabo. E os dois depois tiveram mais um arranca-rabo no final, que o Amin virou e falou, não fala comigo agora. Então, assim, ó, eu acho que teve ali e, claro... Eu gosto das caras e bocas, né? Porque enquanto, por exemplo, o Amin tava dando uma paulada no Jorginho, o Jorginho tava bem sério. Total. E aí, daqui a pouquinho, quando o Jorginho deu uma paulada no Amin, o Amin também tava lá bem sério. Ontem eles estavam de farpas um pro outro, né? É uma disputa do mesmo voto, né? Exato. Isso aí a gente tem que levar em consideração. Exato. E tem essa questão mesmo de o fato de ser os mesmos números, né, da presidência pro governo, contribui. Então, acho que o Amin, ele trouxe essa narrativa pra discussão. Samuel. O Amin, 30 segundos. O Amin ontem, ele atacou de forma indireta, né? Ele utilizava, por exemplo, o Ralf para atacar o Jorginho, né? Uhum. Até o Décio Lima ele usou, né? Até o Décio. Atacar Então, o Jean. ele usou de forma indireta os outros candidatos para atacar de forma indireta o Jorginho. E o Jorginho veio com a bala de prata no final ali, que derrubou com os argumentos do Amin, né? E no final ainda falei, pô, senador, olha aqui a foto aqui, essa foto aqui dele. Mas em 2006... Esse é o Amin. Esse é o Amin. Mas em 2006 até o Bolsonaro votou no Lula. Mas me surpreende que ninguém nunca tenha usado isso até o momento, verdade. porque todo mundo Mas sabe que depois o Amin já o apoiou Espiridião respondeu. Lula. Depois o Espiridião respondeu no Instagram. Depois a gente vai falar do Jorginho. Vamos falar do Amin, que eu quero depois falar uma coisa importante, uma estratégia Olha, que o Jorginho usou eu ali. queria bater palmas para o Amin, porque, assim, de verdade, enquanto telespectador ontem do debate, ele estava sensacional, com tiradas inteligentíssimas, falando, exatamente, atacando de leve todos os candidatos, mas, assim, com aquela cordialidade dele, falando calmamente. Teve um momento que ele fez serpentes, um né? bloco, acho que foi com o Ralf, pra atacar o Jean, né? Exatamente. Isso, foi o Ralf. Eu tinha achado, eu lembrava que era o Décio. Não, foi exatamente com o Ralf. E foi muito inteligente, porque dessa forma ele não se queima De forma direta, né? De forma direta com os outros candidatos. E ele também consegue falar com o seu público, porque ele já tem uma gordura, né, política, com os votos que ele tem por Santa Catarina. E ele consegue quebrar a lógica do 22-22. Pedro. Eu acho que o Amin até tá tentando, mas vai ser impossível ele quebrar a verticalização que vai ser o 22 lá em cima, em Brasília, e 22 aqui pro estado. Vai ser bem difícil. E aí o trabalho dele agora é tentar roubar os votos que do mesmo nicho ali que o Jorginho, né? Mas vai ser bem complicado ali pra ele. Muito bem, vamos falar agora então do governador Carlos Moisés da Silva. Visão de vocês aqui sobre o desempenho do governador. Fafá. Eu acho que ele foi bem, faz sentido, ele é a pessoa que está hoje no governo, né? Ele que é o governador, então até mesmo ter acesso aos dados, ao que fez, ao que não fez, poder fazer a prestação de contas, apresentar, né, o que foi o seu mandato. E, obviamente foi muito atacado, porque passou por 2 processos de impeachment, o caso dos respiradores, o caso do helicóptero, mas eu acredito que ele saiu muito bem, dado a quantidade de cartas na manga que os opositores têm para atacá-lo, né? O governador Moisés, ele me surpreendeu, porque desde o primeiro debate ele já se demonstra um candidato que está realmente preparado, né? Diferentemente da última eleição, né? Que ninguém conhecia, então ele se mostrou muito bem preparado. Mas eu queria viver no mundo que ele fala no debate, porque muitas coisas ele tenta desconfigurar do que não é realidade, né? E por isso que ele é muito atacado. Mas ele foi um dos destaques do debate da Jovem Pan. Mônica. Eu não vejo dessa forma, tá, o Samuel, mas que ele demonstra um mundo diferente. Não, eu acho que na verdade ele demonstra tudo aquilo que ele fez em Santa Catarina ou está fazendo, e aí o Carlos Moisés, ele fecha o trio destaque pra mim do debate, que foi Carlos Moisés, Espiridião Amin e Ralf Zimmer. O Carlos Moisés, em específico, até em 2018, quando ele foi para os debates na televisão, em que ninguém conhecia ele, ele saía muito bem, a retórica dele é muito boa. E ele tem conseguido, eu acredito, que demonstrar para o eleitor também, explicar o caso dos respiradores, que ele não tem absolutamente nada para demonstrar dos 33 milhões, e também falando sobre o caso da saúde, que ele passou na pandemia. Então eu vejo que ele se saiu muito bem, na verdade. Pedro não gosta do Moisés, a gente já sabe. Não gosto, mas eu acho que ele tá se saindo bem, viu? E, inclusive, uma hora ali... Não, ele tá indo bem nos debates, né? Não gosto dele, mas, infelizmente, a gente tem que levar, né? A gente tem que ser justo nas análises. Ele tá indo bem e ele tá conseguindo escapar bem de algumas perguntas ali que são meio espinhosas, né? Eu lembro uma hora que o Jean chamou ele lá pra, né? Escolheu ele pra perguntar e perguntou se ele tava... Do salário, Do salário, né? E ele não respondeu.
Ele não respondeu, falou pro Jean que respondeu, o Jean falou que ele não respondeu e na segunda vez ele mesmo assim não respondeu. Então, assim, ele tá se saindo preparado, bem. ele tá preparado. Ele tá treinando bastante. A tática tá... minha é essa tática de não Vamos responder. então agora para o candidato Jean Loureiro. Vamos começar no Pedro então, vamos inverter. Olha, eu acho que a situação ainda depois da última pesquisa do Jean ficou meio complicada, né? Ele tá atrás até do Amin nessa última pesquisa. Ali agora ele tem que partir pro ataque mesmo, porque ele tem que gerar emoção nas pessoas, né? Nem que seja negativa, né? Dos opositores. Mônica. Mas Eu percebi que ele falou com um público específico, né? Que já como o debate estava acontecendo na região da Grande Florianópolis, ele queria falar com a bolha dele, ele sabia que era o público. Então foi muito interessante ele falar sobre os feitos dele aqui na cidade. Porém, ele foi um dos... eu acho que o único candidato que eu percebi que não estava à vontade naquele debate. Não sei qual a motivação, ou talvez seria a concentração dele, que aparentava pra mim estar não confortável no debate. Aham. Mas ele saiu bem, assim, nas perguntas que fizeram a ele, foi... Samuel. Não, diferente da Mônica, eu achei que não só ele, mas todos os candidatos estavam mais à vontade nesse debate, né? Ele também estava super à vontade, respondeu algumas coisas, falou aqui com Talvez o fosse a público, concentração dele, né? o público da Grande Florianópolis, que é o público que conhece ele, e foi um dos destaques do debate, na minha opinião. Fafá. Duas coisas que eu queria destacar. Eu acho que ele foi o alvo de todas as candidaturas ali. Ficou notório que todos direcionavam para ele as perguntas, enfim. Acredito que seja isso por conta disso que a Mônica apontou, porque aqui na Grande Florianópolis é onde ele onde é o melhor desempenho dele. E o segundo ponto é que eu acho que ele se saiu bem. O Moisés fez uma pergunta para ele bem espinhosa. Sobre a questão do vice dele, do Heron, e ele se saiu super bem, eu acho, assim, acredito que no geral não tenha nada a destacar, assim, foi ruim, não acho que ele foi bom, dentro da média, assim. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Amaury Zabotti, que tá nos acompanhando aqui, né, e um abraço, vamos estourar um pouquinho o programa aqui, que a gente tem mais um candidato ainda pra falar, Amaury Zabotti, lá da Cantina Zabotti, que tava lá ontem também. Tava lá nos acompanhando no debate ontem lá, né, como diz o Amaury, é a granel. Ele passou lá, daí depois passa lá que é a granel. Grande Amaury, um abraço, Vamos fazer obrigado essa visita. pela parceria com a Jovem Pan News. O Amaury foi um dos primeiros clientes aqui da Jovem Pan News depois que a rádio começou. Muito obrigado mesmo pela parceria nesse 1 ano de Jovem Pan News que completamos hoje. 4h58, então faltou o Jorginho Melo, que é o candidato que liderou a última pesquisa eleitoral, que foi feita pelo Instituto Mapa, e eu quero que vocês analisem aí o desempenho do senador Jorginho Melo no debate. Vamos começar aqui pela Fafá, então. Eu acho que o ponto a ser destacado foi esse momento da troca de farpas entre ele e o Amin. Também acredito que ele tenha se saído bem, é um político experiente, já tem muitos anos de vida pública, né? Mas ali na hora que o Amin alfinetou ele passou o recibo, digamos assim, né? Sabe, na política... Ficou incomodado. O centro da política é você não mostrar desequilíbrio, né? E parece assim que o Amin alfinetou ele se desequilibrou ali e depois já devolveu a porrada. Mas acredito que tenha ido bem também dentro da média, falou para os eleitores dele, para o público-alvo dele, mas, né, no geral, né, como a gente já está encerrando, eu senti falta das propostas, assim. Samuel. O Jorginho, ele é um cara que fala pro público bolsonarista, né? Ele é o candidato do Bolsonaro. Então, foi dentro da média, né? Eu repito aqui, diferente, isso a gente tem que fazer justiça e falar a verdade. Dentro de todos os candidatos, o que mais apresenta proposta em todos os debates é o candidato Jean Loureiro. O resto debate bastante. Debate e ataca um ponto ao outro. Então, ele falou para o público dele, atacou Espiridião Amin, que foi um dos pontos quentes do debate, e no final ainda deu uma pastada no Espiridião ali, que depois do debate foi um recorte Cartão amarelo. Foi um recorte que tá rolando no WhatsApp. O Jorginho Melo, pra mim, ele tem uma dificuldade no debate. Uhum. Eu vou apontar pra vocês. Ele fala muito pra uma classe, não é só o bolsonarismo. Ele fala de dois feitos dele, que é o Pronamp, e ele fala também sobre a batalha dele na pandemia pra trazer, ou pra melhorar a vida dos empresários.
Só que isso, para quem a população média brasileira não compreende o que ele está falando. De fato, não compreende. Ele não fala de políticas públicas assertivas para o nosso Estado em relação à educação, saúde, segurança alimentar. Então, talvez isso não converse com todas as pessoas. E aí colhe muito o 22. Então, as pessoas vão votar nele pelo 22 e não de fato, pelo que ele vai fazer por Santa Catarina. Pedro. Mas eu acho que assim, o Pronamp, querendo ou não, é uma vitória, uma conquista muito grande. É que eu quis dizer né? Que ninguém conhece, ninguém sabe o que é, entende? Sim, mas é que 90% da população foi impactada pelo Pronamp, porque muitas empresas sobreviveram por causa do Pronamp, né? Muitos empregos foram mantidos. Mas eu acho que o Jorginho, ele tá seguindo a cartilha bolsonarista, acredito sim, né? Como vocês bem pontuaram. E eu acho que ele ficou meio incomodado porque ele não esperava essa porrada da minha aí. Eu acho que era um negócio porque não veio até agora. Eles já tiveram vários debates e não veio até agora. Exatamente. Eu acho que a própria campanha do Amin deve estar pensando assim, ó, se a gente não bater no Jorginho, não tentar diminuir o Jorginho, a gente vai ficar pelo caminho. Os dois, o Amin e o Jorginho, eles estavam com um discurso de compadres, né, nos debates anteriores. Ah, meu amigo, nosso presidente é o Bolsonaro e tal. Só que aí ontem... A campanha tá andando, né? Ontem modificou o cenário, quer dizer, eles começaram a se atacar ali. E aí agora eu quero falar pra vocês, pra gente encerrar o programa, de uma estratégia que eu vi ali e que foi talvez uma das melhores estratégias que eu vi no debate e que foi do Jorginho Melo. Ele foi orientado pelos assessores dele a bater no Amin, a rebater o Amin na palavra dele nas considerações finais do programa. E por que foi orientado a fazer isso no final? Porque o Jorginho foi o último a falar. Então não tinha mais como o Amin reagir ou pedir direito de resposta, porque o debate já tinha acabado. Foi uma estratégia muito interessante ali, que foi executada pela assessoria do senador Jorginho Melo, que foi muito interessante mesmo. Aliás, de todo o debate, das falas de todos, das estratégias de todos, foi a melhor estratégia que eu vi ali. E é aquela coisa que a gente tá discutindo aqui há muito tempo já. Falta Bolsonaro pra todos. Então, tá todo mundo brigando pelo Bolsonaro e até o candidato do Novo entrou nessa onda porque o debate começou a repercutir nas redes sociais. O Odair Tramontim é crítico do PT. E o Odair Tramontim, até o Odair Tramontim falou que todo mundo quer um Lula, todo mundo quer um Bolsonaro, e ele fez uma comparação de que só ele era livre pra escolher o que queria. Então, tá rendendo ainda esse debate nas redes sociais. Emanuel, eu julgo dizer que não é que o Jorginho teve a melhor estratégia entre os demais. Eu acho que ele foi o único a ter uma estratégia nas considerações finais, porque todos poderiam ter melhor experimentado, né, melhor utilizado esse tempo, espaço. Que é exatamente isso. É o último a falar, é o último tempo que falou, ficou e acabou. Mas as considerações finais é pra te pedir voto, né? Exato. Mas ele aí foi o que com que ele estratégia fez? E os outros não foram com estratégia. Ele bateu no Amin ali, dizendo que o Amin, que ele tinha uma foto que ele tava publicando, que o Amin tava lá no carro-som, não sei o que, com o Lula na época, que isso os bolsonaristas não gostam, e aí terminou, e aí eu encerrei e não tinha mais o que fazer, entendeu? Então foi bem interessante mesmo essa estratégia, talvez, e isso é importante para os assessores dos candidatos, né? É olhar o posicionamento das falas de cada um no debate e ver qual estratégia pode ser montada em cima daquilo ali. Ali na hora, né? O Amin tomou umas porradas no meio do programa, ele ficou ali, ele respondeu em algum momento, mas ele deu a resposta no final, porque daí não tinha mais o que fazer, o programa tinha terminado. E nesse ponto, o Jorginho subiu a foto justamente na hora que ele atacou o Amin, que aparece o Amin com o adesivo 13, né? Com o adesivo do PT, ele subiu na hora do debate, né? E ele só errou que nas considerações finais ele falou assim: olhem lá no meu site, mas na verdade era no Instagram. E logo após... no momento certo, porque todo mundo já sabia disso do Amin. E logo após, ele usou o Esperidião usou uma foto de um comício da Dilma, que inclusive tá no Instagram do Esperidião, que tá lá o Jorginho Melo ao lado da Dilma também. A gente tem que terminar, porque já passou o tempo. Só 30 segundinhos. Vamos lá. A gente nem falou da eleição da Câmara. Fazer o papel do advogado do diabo também, é porque assim, ó, se você é parlamentar, deputado, governador, você vai ter que se relacionar com o presidente que tiver. Claro. Então também é óbvio que é a briga do voto, né? Claro, é óbvio que eles estão tentando aí... É que o argumento do Jorginho... Quais são, mas tipo, até mesmo se o Amin se eleger e for o Lula e vice-versa, se for o Bolsonaro e o Décio Lima, eles vão ter que sentar Tanto que o argumento do Jorginho então, era... eu acho que é ruim. Tu sabe, Amin, que... Descredibiliza políticos, o argumento do Jorginho... O argumento do Jorginho era que tu sabe, Amin, que...
Os bolsonaristas não gostam disso. Foi interessante. Como me avisaram aqui que não tem o 3 em 1, hoje segue a cobertura de 7 de setembro, vamos só mais um pouquinho pra gente falar da eleição da Câmara. O Catumi quer fazer amanhã a eleição, Samuel? Como é que é? Isso, a informação que se tem é que